esse trabalho que vocês fizeram lá em Paris foi muito legal, né? Assim, deu para ver, eu acompanhei de longe, né? Mas deu para ver o quanto que os atletas começaram a reconhecer a psicologia, né? E os aspectos psicológicos, como que eles começam a entrar, como que eles atrapalham ou eles ajudam no desempenho e tal. Né? Poxa, parabéns aí, porque eu acho que grande parte desse reconhecimento se deve a essa organização que vocês fizeram lá e tal, né? Eu agradeço e agradeço em nome, na verdade, de toda uma equipe de pessoas que nem fazem mais parte dessa equipe, mas fizeram parte dessa história. Então, para a gente chegar até Paris do jeito como a gente chegou, com uma equipe grande como a gente chegou, né? Chegamos fortes e saímos consolidados, né, em relação ao trabalho que a gente faz, apesar do resultado geral não ter sido o que a gente queria. Uhum. Para nossa área foi muito bom, a gente teve muita visibilidade, a gente pôde trabalhar para valer, tivemos demanda e reconhecimento, mas o Brasil não conquistou as medalhas que pretendia, Uhum. né? Então, o time ganha todo ou perde todo, né? Então, assim, bom, estamos satisfeitos com o nosso setor, vamos dizer assim, mas não ainda com os resultados gerais. De qualquer forma, se a gente pensar, a primeira vez que o Comitê Olímpico levou um profissional de psicologia para uma edição de Jogos Olímpicos foi em 2004 em Atenas. Foi um único profissional. Então muita coisa aconteceu de lá para cá, não exatamente num processo linear, para permitir que a gente conseguisse conquistar esse espaço. Porque ter 10 profissionais de psicologia e mais um psiquiatra do esporte trabalhando lá presencialmente e juntos foi de verdade uma conquista. Se vai alguém, outra pessoa não está indo. Isso é importante que se diga. O número de credenciais ele é limitado. Uhum. Então são escolhas que quem lidera a operação, quem monta a operação, vai tendo que fazer e não vai todo mundo que deveria ou que mereceria estar lá. Então ter 10 profissionais de psicologia é muita coisa, ainda mais em jogos onde a gente teve um corte grande de credenciais porque a gente não conquistou todas as vagas que a gente queria e o número de credenciais é proporcional ao número de vagas. Entendi. Nossa, cara, e é isso, né? Porque a gente ficou em 20º lugar, né, no quadro geral de medalhas, que se a gente for olhar para a história, né, acho que a gente teve as duas últimas, né, no Rio e em Tóquio, a gente conseguiu uma colocação bem melhor, né? A gente ficou em 12º em Tóquio e 13º no Rio. Uhum. Mas não é tão diferente assim foi melhor do que Londres e Pequim, por exemplo, né, que foram anteriores e tal. Mas tinha uma meta específica, assim? Vocês tinham uma meta de pelo menos manter esse 12º lugar, alguma coisa assim? A meta ele é mais pelo número de medalhas, principalmente não só no geral, mas as de ouro, né? Tá. São que colocam, são os critérios que colocam um país mais acima ou não no quadro de medalhas. Então a gente teve 7 medalhas de ouro em Paris, em Tóquio, a gente queria pelo menos 7 ali para igualar, tentando chegar a 8 e acabamos ficando bem longe disso. Mas muita coisa mudou. Se a gente for considerar, pode parecer pouco, mas o ciclo de Tóquio ele foi um ciclo mais longo por conta do adiamento dos jogos em função da pandemia. Então foi Uhum. um ciclo de 5 anos. É atípico. Só que isso faz muita diferença, porque o esporte, muitas vezes, é o momento que o atleta tá. É o processo que ele construiu e é o momento que ele tá ali. A Rebeca Andrade, por exemplo, da ginástica artística, ela não iria para Tóquio se os jogos tivessem sido mantidos na época prevista, porque ela estava em recuperação de lesão. Então, Uhum. possivelmente, a gente ia descobrir sobre a Rebeca só agora em Paris, se ela continuasse, né, se mantendo no esporte. Então, agora para Paris a gente teve um ciclo mais curto, pelo 3 anos. adiamento, né, de 3 anos. E isso também impacta Uhum. bastante. Alguns processos têm que ser acelerados, né? Pensar que a gente já está com a cabeça, né, nos próximos jogos. Daqui a pouco eu acho que a gente podia conversar sobre isso, se você Uhum. quiser, né? Legal. Mas acaba uma edição, você já está começando a preparar a próxima. O pessoal que cuida de uma área importante do Comitê Olímpico, que é o pessoal de Jogos e Operações Internacionais, é uma equipe que voa, né? Mas muito assim, são muito competentes. O Comitê Olímpico Internacional Não, do nosso, do Comitê da, Olímpico do do Brasil, Brasil. né?
Esse pessoal, ele já começou a ir para Los Angeles, para você ter ideia. Para ver espaço, para negociar, para montar a estrutura, né? Assim, então é o que é o esporte. É um pouquinho de folga quando você tem um bom resultado e no dia seguinte vamos trabalhar, né? É vida de atleta, né? Uhum. Depois de conquistar um título, o que você faz no dia seguinte é o Treino. recovery, né? O treino de recuperação para poder se preparar para a próxima. Perfeito, cara. Eu queria, inclusive, antes da gente seguir aqui, eu queria só agradecer a ajuda do Marcelo, Thales, Júlia, Lara e Jefferson, que são alunos. Nós tivemos a oportunidade de dar aula para eles. Né? Eu depois, o Edu, mais no início da formação deles, eles me ajudaram a pensar em umas perguntas aqui para você Grande também. abraço para esse pessoal todo, Cara, pessoal foi, querido. não, eu comentei que você ia vir aqui comigo e tal. E o pessoal falou, nossa, não, pergunta pra ele isso, pergunta. Eu falei, não, tá, eu vou anotar aqui. Menciono vocês, inclusive, lá no Legal. podcast. Legal demais. Cara, isso que você falou, né, eu acho muito... Essa era a última pergunta, até, né? Se o trabalho pra Los Angeles já tinha começado, né? Quebrei teu esquema tático aí, foi sem Dá querer. tudo certo, cara. Aqui é bate-papo. Mas, então, ou seja, vocês já terminaram ali pensando em todo o projeto pra lá, né? E, cara, tem muitos atletas que você vai descobrindo ao longo desse período de 4 anos, né? Por exemplo, deve ter vários desses atletas que a gente foi descobrindo agora, nesse período de 3 anos, que foram aparecendo como possíveis nomes importantes aí para representar o Brasil. Como que funciona todo esse processo? Assim, acho que é um negócio que pode ser legal a gente pensar, do processo seletivo, desde você ir pensando nas características. Uma coisa é você estar num clube, que você vai no clube, você entende a cultura do clube e tal. Outra coisa é quando você vai trabalhar com esse atleta em momentos mais pontuais, não é isso? A gente tem no radar do Comitê Olímpico cerca de 1.200 atletas. Então, se você pensar, é bastante trabalho, mas não é um universo tão grande assim, Tá. né? Esses 1.200, eles vão sendo monitorados com frequência. A maior parte desses atletas são atletas que a gente chama, né, do alto rendimento. Então, atletas que já tiveram resultados significativos, não só em torneios nacionais, mas também de forma internacional, que de alguma forma, pela produção deles, sinalizam que eles podem ser competitivos em nível mundial e em nível, né, de Jogos Olímpicos. Agora, uma boa parte desse grupo também é dos chamados atletas do desenvolvimento esportivo. Então, são atletas que se destacaram nas categorias de base, que na maior parte das vezes não tem tantos resultados internacionais, mas que olhando para a performance deles, você fala assim, vale a pena apostar. Tá. Né? Então, o COB, por exemplo, ele promove uma ação durante qualquer edição dos Jogos Olímpicos chamada de Vivência Olímpica, onde vai um grupo de jovens atletas para experimentar, para ver bastidor, para passear na vila, para conhecer os atletas que estão lá para disputar para valer. Vocês levaram esses Sim. atletas lá para Paris? Tinham quase 20 atletas de modalidades diferentes fazendo vivência olímpica Legal. lá. Então são atletas que já mostraram também alguma consistência, né? Uhum. Então, a ponto de você poder falar assim, acho que é seguro investir e apostar. Mas surgir um atleta do nada no meio do ciclo é raro. Tá. Muito surpresa. Geralmente já se vê ele despontando, ele aparecendo, ele ou ela, né? Assim, tanto que você vê, essa é uma preocupação com a renovação, né, dos nossos talentos, entre aspas, porque senão a gente vai chegando num ponto que a gente vai levando os mesmos atletas, e eles vão ficando cada vez mais velhos, e você não tem renovação. Então você cria, né, um buraco enorme entre gerações. E aí o mais importante é trabalhar com desenvolvimento, é trabalhar com categoria de base, para que você tenha sempre mais atletas aparecendo. E aí não tem jeito. Tem a lógica do trabalho, ele é manufaturado, é artesanal, né, na preparação de um atleta, mas você precisa de um N grande. Você precisa de um número grande de praticantes. Onde você tem um número grande de praticantes, você consegue modelar, esculpir, né, melhor.
Senão você fica muito dependente de situações individuais. E uma lesão importante pode tirar o atleta do ciclo. Uhum. Né? Então, assim, se você olhar... Hoje, por exemplo, saem muitos bons atletas de badminton do Brasil, do Piauí. Por conta de um projeto que foi instalado lá há anos atrás. A Juliana Viana, que foi agora para Paris, e ela foi a primeira brasileira a ganhar um jogo de badminton em Olimpíada na história. Para nós o badminton ainda, né, tá fomentando. Ela veio de lá, né? Assim, então a gente precisa disso. A gente precisa oportunizar atividade física e esporte para crianças e adolescentes e dali tirar uma vertente que é, né, para formação de atletas mesmo. Esse foi um dos cortes do Pareamento. Se você chegou até aqui, deixa um like, assim o YouTube vai saber que esse conteúdo pode ser interessante para pessoas que têm um interesse parecido com o teu. E também deixa um comentário, né? Comenta se você gostou do episódio, se você gostou do corte, o que você gostaria de ver aqui no Pareamento. Muito obrigado pela tua audiência, a gente se vê no próximo.